Tá, pessoal, então aqui para lembrar, né, a noção de projeção ortogonal, tá bom? A definição é assim: dados um vetor U e um vetor V que seja não zero, né, isso vai ser importante, tá? O vetor é projeção ortogonal de U sobre V, tá bom? É um vetor, né, que vai ser único satisfazendo as propriedades, né? É um vetor P satisfazendo, primeiro, que P seja paralelo ao vetor V, tá bom? E segundo, que U menos P seja ortogonal ao vetor V, ok? Então essa é a definição. Aqui eu fiz um desenho, né, para tentar ilustrar. Então vejam, né? Aqui eu tenho um vetor V, eu tenho um vetor U aqui, né? Então, o que que... Isso, tá? O que que a definição fala, né? A gente pede um vetor P que seja paralelo a V, tá certo? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou desenhar aqui o conjunto de todos os possíveis vetores, né? O que para que são paralelos ao vetor V, ou seja, qualquer vetor paralelo ao vetor V tem um representante sobre essa reta, porque, bom, V pode ser representado sobre essa reta, tá bem? E além disso, então o que a gente precisa, né? O vetor U menos P, né? O vetor U menos P tem que ser ortogonal a V. Então, para desenhar o vetor U menos P, né? Mediante esse requerimento aqui, o que a gente faz? A gente pega essa reta e agora a gente passa uma reta perpendicular a essa reta que eu tinha desenhado antes, que passe na ponta do vetor, na ponta do meu vetor U, né? Tá bom? Então aqui, né, é perpendicular, tá bom? Então aqui fica determinado um vetor, desenhando aqui em vermelho, né? Tá bom? De modo tal que o que, né? Esse vetor P aqui, né? Ele satisfaz os nossos requerimentos. Por quê? Porque veja que o vetor, esse vetor aqui quem é, né? Ele é exatamente o vetor U menos P, tá certo? Porque esse vetor vermelho mais esse vetor dá o vetor U, né? Portanto, esse vetor aqui que eu desenhei é o vetor U menos P. Então, pessoal, agora a gente passa para o ponto, né, para a questão de como calcular a projeção ortogonal. Tá? Então, a gente tem que usar esses dois dados aqui para ver qual é a fórmula, né? Como é que a gente consegue calcular a projeção ortogonal de um vetor U sobre um vetor V dados, né? Tá? Então, a gente quer uma fórmula para esse P, né? Tá bom? Então, a gente tem que usar as duas coisas, ó. Pela primeira condição que foi dada, né, o P ser paralelo a V significa que esse P, ele é um determinado número alfa vezes o vetor V, tá? Algum alfa real. Então, observa, né, que nós conhecemos já o vetor V, tá? Isso é supostamente dado, tá? Então, se nós soubermos calcular esse número alfa, né, então a gente tem a projeção, tá certo? Então, a questão reside, digamos, né, em determinar quem é esse número alfa, tá? Adequado para que, veja, por exemplo, né, no meu desenho, esse número alfa é um número negativo, né? Certo? Que reflete o vetor para lá e vai ser aparentemente um pouco maior do que 1. Né? Tá? Então, como calcula isso aqui em geral? Então, a primeira coisa é se dar conta que P é um múltiplo de alfa, um múltiplo de V, e a segunda coisa, tá, é que usar essa informação de que os dois vetores, U menos P e V, são vetores ortogonais. Então, um jeito prático de usar isso, né, de descrever isso aqui, é usando um produto interno. Tá? Então, o que a gente sabe, né? 0 vai ter que ser o produto interno entre os vetores U menos P e o vetor V. Tá bom? Então, agora eu vou juntar as duas informações, tá? Ou seja, o fato de ser ortogonal e o fato de que P é um múltiplo de V, e vou substituir nessa fórmula. Então, o que eu vou ganhar, né? Isso, né? A primeira coisa, vamos usar aqui as propriedades do produto interno. Então, a gente vai ganhar aqui o produto interno de U com V, né? Menos
o produto interno de P com V, tá certo? Isso é a mesma coisa que isso. Então, agora, eu vou copiar o que eu tenho, produto interno de U com V, menos, veja, né? P é alfa vezes V, então eu posso colocar assim, alfa, produto interno de V com V, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Eu vou procurar isolar o meu alfa, né? Então, o que eu vou fazer vai ser, esse alfa vai ser, passo esse para o outro lado, né? Então, eu vou ver que o meu alfa vai ser o produto interno de U com V, dividido pelo produto interno de V com V. Isso é a mesma coisa que dizer, né? O produto interno de U com V, dividido, né? Ou seja, tem o produto interno de V com V mesmo, né? Então, isso aqui é a norma de V elevado ao quadrado, tá bom? Então, a fórmula que a gente deduz, né? Para esse P, que é a projeção do vetor U sobre o vetor V, é a seguinte, né? Tá? Então, a gente tem esse número alfa, tá? Produto interno dividido pelo módulo ao quadrado. Então, esse número aqui é o alfa que nós estávamos procurando, V ao quadrado, vezes o vetor V. Tá? Então, essa aqui é a fórmula da projeção ortogonal. Se vocês repararem, né, é a mesma que a gente obteve no caso, quando nós estávamos trabalhando com vetores no plano, tá bom? O que muda, obviamente, né, é que agora os vetores têm 3 coordenadas. Então, como eu já observei, o produto interno se calcula daquele outro jeito diferente, né, que agora vai ter a ver com os produtos, né, de coordenada a coordenada, só que aparecem 3 delas, né? E mesma coisa aqui para o nosso, para o módulo ao quadrado. Tá bom? Vou fazer um par de exemplos agora. Bem, pessoal, aqui esse exemplo pede para determinar as coordenadas da projeção ortogonal do vetor U, essas coordenadas sobre o vetor, esqueci de colocar o nome, né? V, com essas outras coordenadas aqui, tá bom? Então, pela fórmula, né, que nós vimos, essa projeção, ela é o produto interno entre os vetores U e V, dividido pela norma do vetor V ao quadrado, vezes o nosso vetor V. Vou colocar assim. Tá bem? Então, agora eu vou calcular essas quantidades aqui, esse produto interno e essa norma ao quadrado, tá bom? Depois substituir, tá certo? Então, vamos lá. Produto interno de U com V. O que vai ser? Bom, esse vezes esse, né? Lembra como calculava? Primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo, mais terceiro vezes terceiro, menos 3 vezes... Então, esse resultado aqui dá o quê? Né? Menos 4, mais 4 deu 0, aqui deu menos 3. Tá? Também, a norma do vetor V ao quadrado. Tá? A norma do vetor V ao quadrado é esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Então, vai dar menos 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Ou seja, dá 16, dá 20, dá 21. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Veja, né? O nosso vetor P, então, ele vai ser esse número, né? Menos 3 sobre 21, que é o que está aparecendo ali. Menos 3 sobre 21, vezes o nosso vetor menos 4, 2 e 1. Ou seja, aqui dá para simplificar, né? Vai ficar menos 1/7 vezes esses números, né? Menos 1/7 vezes cada uma das coordenadas. Então, vai ficar menos 1/7, menos 4, 2, 1. Tá? Isso agora dá para reescrever, né? Vai ficar o vetor com coordenadas 4/7, menos 2/7 e menos 1/7. Tá? Isso termina o exercício.